Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 17 de maio de 2018. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Livro de Hebreus, no capítulo 5, do verso 11 ao verso de número 14, que diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os principais elementos dos oráculos de Deus. Assim, vos torneis como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos entender o que o autor de Hebreus ele está querendo dizer à igreja, ou às pessoas que estavam frequentando a igreja. Eu imagino o autor de Hebreus entrando na igreja com um cinturão cheio de mamadeiras para alimentar aqueles crentes com leite. Ele estava dizendo assim: olha, eu não consigo entender, são coisas difíceis de explicar. Porque vocês já deveriam ser mestres pelo tempo que vocês estão na igreja, pelo tempo que vocês estão ouvindo a palavra de Deus, pelo tempo que vocês estão aprendendo. Agora, vocês não conseguem se desenvolver. Ele compara uma pessoa, por exemplo, uma criança que repete de ano, repete vários anos seguidos. E quando você vê aquela criança grandona no meio das criancinhas, por quê? Reprovou várias vezes, não se desenvolveu. Nesse caso, ele está dizendo que esse não desenvolvimento é espiritual, um nanismo espiritual. Por quê? Porque eles já deviam estar sendo mestres, ou seja, eles deviam estar ensinando já as pessoas que estavam entrando, mas eles não se desenvolveram espiritualmente. Por quê? Porque não tiveram interesse de crescer espiritualmente falando. E aí eles dizem: olha, eu tenho que voltar novamente a vos alimentar com leite. Eu tenho que voltar novamente, trazer aquela comidinha básica. Porque o desenvolvimento de uma criança, primeiramente, ela recebe o leite materno, depois ela vai começando já a comer uma papinha, né, a fruta, uma coisa mais sólida. Mas quando nós vamos nesse processo, daqui a pouco ele já vai estar comendo um arroz, um feijão, uma carne, uma coisa mais sólida. Mas no caso desses crentes, eles só se alimentavam com leite, porque eles não se desenvolviam. Agora, o autor de Hebreus está dizendo assim: olha, isso é muito difícil de explicar. Das duas, uma. Ou vocês não têm o interesse de crescer espiritualmente, ou alguma coisa muito mais profunda está envolvida nisso. Agora, você que está na igreja já há algum tempo, como é que está o seu desenvolvimento espiritual? Porque a palavra de Deus, ela confronta a nossa vida. A palavra de Deus, ela confronta a nossa maneira de viver. Então eu tenho duas opções: ou continuar com o meu coração endurecido, quando eu ouço, quando eu leio, quando eu examino as Escrituras. Por quê? Porque quando eu falo em palavra de Deus, é Deus falando ao nosso coração. É Deus trazendo a receita para o nosso desenvolvimento espiritual.
Tudo que eu preciso para me desenvolver no conhecimento de Deus está aqui. Agora, se eu não praticar, se eu não examinar, se eu não me alimentar da palavra, o nanismo espiritual vai continuar em mim. Agora, isso não depende de Deus. Isso depende de você. Se você tem o interesse ou não de crescer espiritualmente. Ou essa palavra que o autor de Hebreus sabiamente escreve também possa estar servindo para você. Possa estar confrontando a sua vida. Então eu vou te dar um conselho a partir de hoje. Comece a examinar um pouco mais as Escrituras. Comece a entender, comece a aprender aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Ei, tenta recuperar o tempo perdido. Tenta recuperar todo esse tempo que você perdeu em não ter interesse em aprender, em se alimentar e crescer espiritualmente. Ei, nunca é tarde para se conhecer a vontade de Deus na sua vida. Amém? Não seja um nanismo espiritual, mas através da sua vida, Deus quer alcançar outras vidas. E já está na hora de você se despertar na presença de Deus. Amém? Deixa eu orar com você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Maravilhoso e eterno Deus. O autor de Hebreus sabiamente, Senhor, vem trazer esse puxão de orelha para nós. Ele vem puxar a orelha no que diz respeito ao nosso crescimento espiritual, Senhor. Que essa pessoa que me ouve a partir de hoje, ela seja despertada por esta palavra e tenha o interesse de não só aprender, mas ensinar as sagradas Escrituras àqueles que ainda não a conhecem, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha agir de uma maneira sobrenatural e que traga um entendimento para essa pessoa, Senhor, e que ele seja um mestre na Sua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia.